Viva! Olá, Jorge, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Com o Fábio também? Tudo bem, muito obrigado. Resultou bem. É verdade, correu tudo Estamos a bem. começar às 10 da noite. Isto às vezes a tecnologia prega-nos aqui partidas. Certo, confesso que estava com algum receio, não é muito normal entrar aqui no direto, como é que ia acontecer, mas foi muito simples. 2 cliques, cá Isto estamos. é tecnologia para o bem e para o mal, não é? Quando funciona é uma maravilha. É verdade. Bem, Jorge, antes de mais, boa noite a quem nos segue, boa noite também naturalmente ao Jorge. É um gosto estar consigo à conversa hoje. Um gosto também ter aceito o convite que o Panável Clube de Lisboa interessou para ser embaixador do Ética Summit 2023. Eu creio que quem nos segue e quem nos está a assistir conhece, mas eu faria aqui uma espécie de também breve apresentação do Jorge, para ficar também aqui, enfim, para darmos aqui o pontapé de saída desta conversa, como quem nos segue e quem conhece este tipo de conversas que nós temos feito no âmbito, agora, em especial, nestas edições especiais do Ética Summit, são conversas de 30 minutos e nesses 30 minutos tentamos abordar não só o percurso esportivo dos nossos convidados, neste caso dos nossos também embaixadores, mas também passar um bocado pelo percurso, programa que está programado também e definido na próxima edição do Ética Summit, que vai acontecer no dia 8, de 8 a 10 de setembro de 2023, online, claro, 100%, e naturalmente gratuito, como foi também já a primeira edição. Portanto, o Jorge Machado é um embaixador do PNED, foi atleta de alto rendimento de Karaté, cinturão negro, campeão nacional inúmeras vezes. Diz-me a minha cábula 14 vezes, não quero estar aqui a errar. Mas foi também vencedor do Open de Portugal e tem aqui muitas outras conquistas também internacionais que eu consegui apurar. É também, creio, ainda treinador. Escreve e escreveu já muitos artigos também para jornais desportivos e não só também jornais desportivos, também outros, e publicou um livro, inclusive a apresentação não foi assim há tanto tempo. O tempo voa, mas eu creio que o ano passado. Um ano, sim, um ano. Para além disto, recebeu ainda distintos prémios, foi também condecorado e abandonou a prática desportiva, se a minha cábula não me falha, em 2012. Outro facto curioso, para quem nos está a assistir, o Jorge não começou pelo Karaté, não é? Não, Pronto. é verdade. Acho que foi pelo futebol, Futebol, atletismo, atletismo e só depois o Karaté, correto. pronto. Mas não deixa de ser interessante, porque de facto quem está ligado ao desporto como o Jorge está, isto só mostra que, enfim, foi tentando até que descobriu ali aquela modalidade que é a modalidade do Jorge, não é? Acho que o segredo teve a ver alguma coisa com os pontapés, portanto, não devia ser bom para pontapear a bola, mas devia ter pernas para correr, fui para o meio termo, fui para o Karaté. Olha, uma história curiosa aqui. Eu também cheguei a praticar judo na Alemanha, só que a minha carreira de judo não durou muito tempo, durou um dia. Mas depois será uma história que poderemos depois abordar numa próxima conversa. Mas de facto foi uma experiência muito, muito, muito interessante, mas que de facto foi ali apenas de um dia. És jurista e com isto penso que temos aqui uma introdução e também aqui demos aqui a conhecer um bocado sobre o Jorge, não é? Muito obrigado. Eu queria dar aqui já uma pergunta, porque também queria pôr aqui a bola do lado do Jorge. Hoje falamos, ou hoje a conversa, estes 60 minutos à conversa é para falar do Ética Summit. Mas sem entrar ainda no Ética Summit, o que é isto da ética no desporto? O que é que isto diz ao Jorge? O que é que nos pode, assim, como kick-off também, dar em termos de sua introdução e das suas palavras? Bom, Fábio, boa noite, muito obrigado pelo convite e obrigado pelo convite para hoje e para ser embaixador do Ética Summit e cumprimentar a todos os presentes na sessão de hoje. Obrigado pelas amáveis palavras e pela apresentação, é sempre a parte menos importante comparativamente com aquilo que vamos aqui fazer hoje. Relativamente à questão que o Fábio me coloca, eu sendo embaixador da Ética no desporto, tenho procurado assumir essa responsabilidade sendo mais um elemento que leva a questão da ética e dos valores do desporto à sociedade civil.
grosso modo, não entrando aqui em questões filosóficas, a ética é algo que resulta do nosso dia-a-dia, não é? Manifesta-se pelas nossas ações, pelas nossas intenções, pela forma como nós agimos naquilo que entendemos ser o correto, o mais justo, o mais equilibrado. E, portanto, na qualidade de embaixador, o que procuramos fazer é, seja nas ações de formação, nas ações de sensibilização, em eventos, enfim, onde podemos estar, trazer este assunto da ética no desporto para a ordem no dia. E eu gosto muito depois de fazer este transfer, ou seja, o desporto tem o capital único de valores que todos reconhecemos, é uma escola paralela como todos reconhecemos, mas para mim é mais importante como o desporto pode ser um transfer para aquilo que é a nossa sociedade civil. Portanto, utilizar aquilo que são os valores inerentes à prática desportiva e que nós podemos trabalhar e treinar, fazemos o transfer para a sociedade civil, que é uma sociedade que nós queremos também seja mais justa, mais equitativa, mais equilibrada, e eu acredito que o desporto tem esse poder. É uma responsabilidade muito grande para o desporto, é verdade, mas eu acho que nós no desporto estamos habituados a desafios difíceis, a metas e definir estratégias para lá chegar, e eu acredito que o desporto pode ter esse poder, e nós temos vários exemplos, como o desporto é uma ferramenta de intervenção e transformação social, seja ao nível da inclusão social, seja ao nível do elevador social que é, ao nível de contextos marginalizados, lutar com, e etc, etc. Há várias situações em que o desporto se apresenta precisamente o tal valor social. O que eu acredito é que o desporto tem esta dimensão civilizacional e humanista, portanto, entendemos o desporto só como jogar a bola, ou fazer karaté, ou atirar uma bola de basquete, eu acho que é muito redutor. E é que reconhecemos esta dimensão axiológica, cultural, educativa e social que o desporto tem. Mas eu pegava aqui também numa frase do Jorge, que já tinha também, aliás, refletido sobre a mesma num artigo também que escreveu, que tinha exatamente a ver com essa questão do transfer para a sociedade civil. Porque nós aqui, no Ética Summit, também tentamos trazer, e que fizemos na primeira edição e nesta segunda edição, o objetivo continua a ser esse, é de facto trazer à discussão vários temas que são próximos de quem pratica, de quem assiste. E quando falamos para o Ética Summit, quando tentamos convidar a que assistam ao Ética Summit, nós tentamos ir ao tecido base do desporto. Tentamos ir ao tecido base, ou seja, tentamos falar com os atletas, tentamos falar com os dirigentes, tentamos falar naturalmente com os treinadores, com os pais, portanto, com todos esses que rondam e que fazem parte do fenómeno, e por isso as temáticas que abordamos e os workshops que também temos incidem muito em questões também muito práticas. Por exemplo, o primeiro bloco temático sobre o desporto juvenil, um dos workshops é o que é o treinamento ético. E esta questão do treinamento ético encaixa aqui quase nem uma luva nisto que o Jorge agora falava no transfer para a sociedade civil, e quando fala no artigo que escreve, que quando de facto faz esse transfer, quando dá aulas, quando faz ações de formação, que tenta passar esses valores também para quem assiste. Porque de facto esse é o motor, esse é o grande motor, e isso é o que deve motivar. Nós vamos ter no Ética Summit vários países da lusofonia a participar nas mesas. Vamos ter mesas em que temos um interveniente do Brasil, um interveniente de Angola, um interveniente de Cabo Verde, um interveniente de Portugal, e vamos ter aqui este multi-approach quase, vamos ter aqui várias pessoas a partilhar experiências de várias modalidades, de vários países, de várias realidades. Portanto, isto acaba por ser importante, quem assiste, receber também um bocado esse transfer. Esta questão do treinamento ético, Jorge, para si como treinador também, qual é a importância disto, de passar valores, nomeadamente, e não sei se consegue fazer aqui esta distinção entre treinar, por exemplo, jovens e treinar adultos. Não sei se já teve esses dois tipos de alvo nas suas formações e também nos seus treinos. E qual é aqui a grande alteração, qual é aqui o grande desafio? O que é que tem percebido em relação a isto? Quando fala em ética, há interesse em ouvir? Ou é uma temática que talvez o Jorge percebe, não é bem isto que estão aqui a querer ouvir, preferiam talvez, não sei, ouvir estratégias, enfim, outras coisas que possam ter mudado. Bom, eu fui tomando algumas notas para não me esquecer de nada, e se me esquecer, o Fábio, por favor, relembro. Relativamente à questão do treino, eu defendo precisamente isso, ou seja, a ética é mais um processo de treino. Tal como eu treino as questões táticas e as questões técnicas, eu tenho que ter tempo para treinar as questões éticas, pelo valor que esta dimensão da ética aporta para o desporto e depois para o tal transfer que estamos a falar para a sociedade civil. E pegando nesta questão do transfer, parece-me que nós também temos alguma responsabilidade, e dar os parabéns ao Panathlon,
por mais uma edição, ou melhor, a segunda, mas ser gratuita, ser online e ser tão aberta, portanto, o tipo os oradores que estão presentes, serem tantas esferas da sociedade civil, porque eu acho que nós no desporto temos um problema, que é, nós frequentemente falamos para dentro do desporto, e parece-me que o assunto não pode ficar só dentro da esfera desportiva. Nós que estamos no desporto sabemos muito bem quais são os valores do desporto e as suas doenças, aquilo que eu chamo de doenças do desporto, não é? Mas sabemos quais são as mais-valias. Um pai, quando coloca o filho no desporto, sabe bem o que é que vai colocar no desporto, porque lhe vai dar melhores competências físicas, vai lhe dar competências sociais, vai lhe transmitir aquilo que é a dimensão fisiológica na prática desportiva. Portanto, nós para isso não precisamos vender o nosso produto. Nós temos que falar para fora, demonstrar à sociedade civil porque é que o desporto é importantíssimo. O professor Jorge Olímpio Bento tem uma frase que é: o desporto tem que ser a atividade secundária das mais importantes da vida, não é? Ou é a atividade secundária mais importante da vida, algo do género. Precisamente eu acho que é isso que nós temos que demonstrar. Portanto, é muito fácil os pais, quando os alunos têm más notas, tiramos da prática desportiva. Quando precisamos de cortar em alguma coisa, na prática desportiva. Vimos na altura da pandemia, o desporto foi dos últimos a ter o programa de apoio, retoma, e portanto esteve muito tempo parado. Eu compreendo isto tudo, como é evidente, não é? Mas nós temos que promover, temos que demonstrar o ganho que o desporto traz. O ganho que o desporto traz para a saúde física, o ganho que traz para a saúde mental, o ganho que traz em termos da sociedade, os ganhos económicos, que também o tem, e é esse o transfer que eu costumo falar, não só dos valores. Portanto, a transferência que eu, no valor, por exemplo, no Karaté, faço uma saudação, é sinal de respeito, e esse transfer que eu posso trazer para a sociedade civil, respeitando o outro, respeitando o próximo, mas também promover a mais-valia que o desporto aporta e deixar de ser uma atividade, por assim dizer, secundária. Também quando nós precisamos cortar algo, é na prática desportiva, e eu não concordo com isso, embora compreenda evidentemente. Relativamente às formações, nós damos formações a todas as faixas etárias e aos mais diversos agentes esportivos. Portanto, damos formações a pais, a treinadores, a dirigentes, a atletas. Eu confesso que tenho por princípio solicitar sempre que estejam envolvidos todos os agentes esportivos. Ou seja, dirigentes, treinadores, pais e atletas. Porque acho que o ambiente que se cria é um ambiente de maior compromisso. Como é evidente, a nossa mensagem é principalmente dirigida para os mais novos, não é? Os mais novos são uma tábua rasa, é mais fácil de adquirir aquilo que nós temos para lhes dizer. Mas se não for acompanhado pelos mais velhos, que são quem definem a forma como a prática é realizada, quem dá as instruções, quem dá as ordens, torna-se infrutífero, não é? Não adianta o jovem preocupar-se com a ética quando o pai está na bancada a dizer para ele ter um comportamento antidesportivo. Ou não adianta falarmos que o pai e o atleta até estão em sintonia, o pai e o filho, mas depois temos o treinador que só se preocupa com o resultado esportivo. Por isso eu gosto de envolver toda a gente, admito que nem sempre o resultado possa ser satisfatório, eu saio sempre satisfeito, né? Porque digo o que tenho a dizer e até agora tem corrido bem. Não sei se é por eu ser do Karaté, as pessoas vão me respeitando, eu agradeço por isso, mas eu saio sempre satisfeito que é mais uma oportunidade, e se a semente ficar numa, duas, três pessoas no auditório que nós estamos a falar, para mim já é produtivo, porque o importante disto, entendo eu, é inspirarmos outros, conseguimos agregar outros a falar sobre este tema e da importância deste tema, e podemos mais uma vez, desculpe insistir, justamente demonstrar que o desporto pode ser muito importante para a sociedade civil, nesta perspectiva em que os valores que são incutidos através da prática desportiva, a forma como a prática desportiva pode ser vivenciada, atenção, que tem que ser de forma positiva, porque há autores que defendem que o desporto é um fator social neutro, ou seja, se for mal ensinado, há de ter uma influência negativa, não é? Se for bem ensinado, há de ter uma influência positiva. Estou a falar sempre na lógica positiva da prática desportiva. E nessa perspectiva, na lógica positiva, acho que o desporto tem muito a dar à sociedade civil, independentemente da modalidade. É verdade que há modalidades onde os valores intrinsecamente poderão estar mais patentes, como é, por exemplo, o Karaté, né, que tem um código próprio e a partir desse código a arte marcial é desenvolvida, e se calhar outras modalidades que não resultem nesta matriz marcial, isso não ocorra, mas está na mesma presente. Eu acho que passa muito pelos treinadores, por exemplo. Costumo dizer que acredito que a importância é este triângulo, treinadores, atletas e dirigentes. Tem que haver, pais e dirigentes, tem que haver aqui um compromisso. E o centro, para mim, da estratégia, ou daquele que pode agregar o máximo possível, são os treinadores. E, embora seja uma responsabilidade muito grande, eu acredito que sim, e cada vez mais são mais qualificados e estão mais preparados para esta dimensão da ética. Excelente. Uma das frases que também me ficou na memória quando fazia aqui também uma pesquisa sobre o que é que o Jorge já escreveu e também entrevistas que deu, era, e acho que é uma frase bastante forte, que é: o Jorge defende que sem ética não há desporto. E nós, quando abordávamos e quando tentávamos pensar na segunda edição do Ética Summit e começámos a estruturar esta segunda edição,
passámos novamente pela construção de vários blocos temáticos e chegámos à conclusão de que nós estamos a falar de blocos temáticos e temas tão pesados, mas que têm que ser falados. Infelizmente, quando falamos da ética no desporto, temos que falar dos problemas, como o Jorge lhe chama, das doenças que também acontecem. Portanto, não podemos não falar delas. Agora, uma das coisas que quisemos fazer neste Ética Summit foi, vamos começar o Ética Summit com uma mensagem positiva. E essa mensagem positiva foi traduzida numa preleção seguida numa mesa redonda em que abordamos o desporto do século XXI e colocamos a questão, enfim, é uma questão mais retórica do desporto como um ativo global da humanidade. E lançámos aqui o desafio a vários preletores que vão participar na mesa redonda tentar apelar exatamente a essa questão dos valores, porque muitas das vezes o que ouvimos é que estamos numa crise de valores, estamos numa crise em que os valores desportivos estão colocados que decorre de facto daquilo que é a crise que existe na sociedade civil, não é? Porque não é um desporto dissociado da nossa sociedade. O Jorge Machado, profissional e pai, é também atleta, dirigente ou treinador. E eu nesse aspecto, e desculpe ter interrompido, eu nesse aspecto costumo ser muito cético também para provocar algum desconforto na plateia quando falo, que não acredito naqueles pais ou dirigentes que dizem que no exterior são extremamente corretos, alinham sempre aquilo que é o justo, e quando estão no espetáculo esportivo deixam-se levar pelas emoções e às vezes ultrapassam aquilo que deviam corretamente fazer. E eu gosto de pegar nessa questão porque eu honestamente não acredito que eu possa, ou sou bipolar, ou então aquela manifestação daquela pessoa naquele momento, um momento de tensão, de pressão, será a mesma que ela vai ter depois no dia-a-dia na sociedade civil se fosse colocada nessa mesma posição. E por acaso eu estava a colocar o que estava a dizer o Fábio, a questão de não há desporto sem ética, a frase não é minha, eu corroboro e acredito efetivamente que a ética faz parte daquilo que é a prática desportiva, sem ele nós não estamos a praticar desporto, podemos estar a praticar outra coisa qualquer, mas não o desporto na sua verdadeira essência, e o segredo é precisamente esse, é falarmos dos problemas e das doenças do desporto, porque, mais uma vez, o desporto não está dissociado daquilo que é a sociedade civil, mas nós temos que intervir, temos que atuar, é aquilo que muitas vezes, alguns autores vão falando, e eu concordo que é o problema de nós normalizarmos, banalizarmos comportamentos desadequados, não é? Portanto, o comportamento racista no seio da prática desportiva às vezes é desvalorizado e eu vejo completamente ao contrário. Se nós dizemos que o desporto forma melhores mulheres, melhores homens, melhores pessoas, melhores cidadãos, como é que eu aceito no seio do desporto comportamentos racistas e na sociedade civil não aceito? Portanto, se eu ofender alguém com um ato racista, eu sou identificado, sou imediatamente constituído arguído, não, mas sou identificado, a agente de autoridade vem ter comigo, isto configura um crime e no seio do desporto às vezes desvalorizamos, é tal normalização e banalização que eu compreendo que o desporto está associado muito àquilo que são as paixões, compreendo que está associado muito àquilo que são as emoções, o desporto também tem esse enorme papel e importante papel de nos libertar um bocadinho daquilo que é a pressão, a panela de pressão do dia-a-dia, eu percebo tudo isso, mas isso tem que ser excepcional, não pode ser a regra. Portanto, eu já não percebo estar 90 minutos com comportamentos racistas, comportamentos xenófobos, comportamentos discriminatórios, 90 minutos, para mim já não dá, e se for 90 minutos todos os fins de semana, então muito pior, eu não vejo justificação para esse comportamento. E voltamos à questão de necessitarmos de mais intencionalidade, menos retórica, que os valores se veem na prática, nas nossas ações, no nosso dia-a-dia, e desculpe ter interrompido, mas achei que era importante que efetivamente há uma crise de valores, mas é uma crise de valores global. E é aí que eu acho que pode ser injusto para o desporto, e eu acredito que o desporto pode ajudar a lutar contra essa crise de valores, se for bem ensinado. Eu não tenho que pedir desculpa, porque eu acho que isto é o propósito, é mesmo este. A conversa é uma conversa que, se nós estivéssemos próximos um do outro, estávamos a partilhar um café. Não é possível, mas é exatamente este o propósito, temos que focar estas ideias. Outros dos workshops que faz parte deste bloco temático do desporto juvenil é exatamente como é que os pais se devem comportar, e já tocámos aqui nesse ponto chave, que é exatamente, enfim, muitas das vezes, e acho que o Jorge aqui toca num ponto importante quando diz que é preciso envolver todos nas ações, e acho que faz muito bem, porque de facto eles também conseguem perceber o papel ativo que podem ter, positivo ou negativo. Devem ter, não nem mais. A experiência diz-me precisamente que nas ações de formação, principalmente para os treinadores ou dirigentes, qual é o maior problema que eles aportam sempre para a realidade, para esta dimensão da ética? São os pais, o comportamento dos pais. E vamos agora simplificar para que se compreenda, vamos para o futebol, que é a realidade mais praticada, todos querem que os filhos sejam Cristianos Ronaldo e depois isto tem implicações.
E eu, reconhecendo isso, gosto também de defender os pais. Atenção, portanto, os pais que me estejam a ouvir compreendam aquilo que nós queremos dizer. O que é que eu digo muitas vezes? Sem os pais não há desporto. Tal como sem os clubes não há desporto, são a célula base do sistema desportivo, sem os pais também não há desporto. Porque são os pais que levam os filhos à prática, são os pais que pagam as mensalidades, são os pais que se juntam para vender umas bifanas para financiar o clube, são os pais que levam os miúdos na carrinha ao fim de semana. Sem pais não há desporto. Pais e mães, perceba-se. Portanto, o que nós temos que fazer é ajudá-los a estar na prática desportiva e corrigir comportamentos desadequados, deixar de ignorar, ou o silêncio não é que nos torna cúmplices, deixar de ignorar esses comportamentos adequados e ajudá-los a ter um comportamento correto. Como é evidente, se depois o pai não se alinha por aquilo que são os valores do meu clube, da minha associação, então terá que fazer uma escolha. Por isso é que eu falei daquele triângulo, não é? A direção também tem que dar suporte ao treinador para ter este tipo de atitudes, para poder dizer ao pai, chamá-lo à atenção, olha, o senhor não pode ter este comportamento, senão não poderá vir assistir ao jogo do seu filho ou não se enquadra aqui nesta equipe, e não ter depois a direção a dizer, não, mas ele tem que jogar porque é o melhor número 10 que nós temos, ou é o melhor karateca que nós temos, e se ele não joga nós perdemos. E temos que valorizar o caminho, a superação, ou seja, não importa o resultado da luta, mas temos lutado bem, não é? Como dizia Coubertin. E por isso é este caminho que nós temos que valorizar e ensinar os pais. E muitas vezes isto nós não fazemos. Os clubes facilmente, quando eu vou nas ações de formação, questionam, mas treinam com os pais, trabalham com os pais, fazem ações com os pais, envolvem, informam qual é o propósito, qual é o vosso objetivo, o que é que querem da prática desportiva, qual é o objetivo dos pais, porque há pais que só querem que os filhos estejam lá para questões de motricidade ou desenvolvimento, e há pais que querem para o alto rendimento e até querem especialização precoce, e o treinador pode não concordar com a especialização precoce, enfim, entraríamos aqui numa outra discussão, mas era só para dar essa nota. Os pais e mães, entenda-se, a família em si são muito importantes para a parte desportiva. Eu não acredito que possa haver desporto sem essa dimensão. Agora, nós temos essa responsabilidade de os ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, estamos a 8 minutos do fim da nossa conversa e temos aqui 3 blocos mais que ainda não tocámos e que eu não queria deixar de tocar neles porque, enfim, são 3 blocos temáticos também que vão ser abordados sob forma também de vários workshops e mesas redondas e são, lá está, temas quentes, para algumas modalidades mais, para outras menos, mas que são 3 blocos que estão no dia-a-dia, infelizmente também, de muitas das modalidades desportivas que seguimos e que gostamos. Mas também não queria deixar de dar de conta de uma das novidades desta segunda edição do Ética Summit, que é duas mesas redondas que acabámos por incluir a mais no nosso programa, que não tínhamos no ano passado, em que vamos ter um representante de cada país oficial de língua portuguesa africano a retratar ou a falar sobre a experiência do seu país, da sua modalidade, do seu desporto que pratica ou que dirige. E são 2 mesas redondas diferentes. Uma com o tópico da fraude na idade, que é um tema que, quando nós auscultámos, estes países diziam que era um tema quente, que para nós, felizmente, não digo que tenha desaparecido, que não desapareceu, mas que haverá outros problemas, enfim, mais atuais no nosso desporto atual. Mas esse é um dos temas. Outra mesa redonda é sobre a governação, questões de governação também, e também vai ter um representante de cada um destes países. Ou seja, 2 temas muito interessantes, um no sábado, outro no domingo, de manhã, portanto, logo para começar bem o dia. Depois, os outros três blocos temáticos vão ser sobre a dopagem, violência e manipulação. Na violência, por exemplo, vamos ter aqui vários jornalistas também a participar em mesas redondas. Vamos ter jornalistas, ex-jornalistas do Globo, portanto, um dos jornalistas do Brasil que teve vários anos no Globo e agora está noutro canal, enfim, por outras aventuras. Também uma jornalista da SIC. E temos também aqui, nesta mesa redonda, a temática da cobertura jornalística da violência no desporto. E depois, se é uma fatalidade ou se é uma construção aqui enfim, que às vezes se tenta fazer crer. É muito importante, Fábio. Não sei se me permite interromper. Precisamente no livro que falou, que editei há cerca de um ano, sobre ética no desporto, há uma parte que fala dos órgãos de comunicação social e da importância que eles têm. Porque há aí esta relação dual, ou seja, é muito importante para o desporto que os órgãos de comunicação social lhe deem a montra, portanto, noticiem, estejam presentes, mas depois, por outro lado, aquilo que se promove
e mais uma vez voltamos à nossa sociedade e àquilo que vende, que é uma sociedade altamente competitiva, e portanto sendo altamente competitiva é uma sociedade da performance, e em detrimento de uma sociedade do culto da humanidade, que é o que eu defendo, ou seja, do bem comum e de aspiramos todos a ser melhores, a tendência é irmos para aquilo que menos importa, não é? Que são as situações más relacionadas com a prática desportiva, e promovemos pouco, embora dar os parabéns, nos últimos anos já se verifica que há uma mudança naquilo que é a forma de tratar ou trabalhar o desporto, mas efetivamente ainda promovemos muito aquilo que são as situações mais associadas à prática desportiva, e por isso acho muito importante esse painel, e será muito interessante ouvir aquilo que é a visão também dos jornalistas, porque eu também percebo isto, eles têm que vender jornais, e portanto tem a ver com as visualizações, com a tiragem, e nós também somos um pouco sanguinários, não é? Vamos sempre à procura. Eu costumo dar esse exemplo, que é quando há um acidente na faixa de rodagem ao lado, a fila é deste lado, a gente passa devagar para ver o que é que se passou. Portanto, faz parte do ser humano, e eu também irei assistir para perceber a perspectiva deles e de que forma é que eles conseguem lidar com esta dificuldade, que eu admito que não seja fácil, mas é muito importante nós trazer exemplos positivos, e não de vez em quando. Porque às vezes também ouço, mas nós até colocamos coisas positivas. Parece que estão a dar algo para depois poder... estão-nos quase a fazer um favor. Não. Era preferível ao contrário. 50-50 ou 60-40. Porque é que dar uma notícia de desporto numa lógica positiva, mas dar 100 daquilo que são os problemas do desporto, isto não é possível de comparar, nem é equilibrar. Acho que vai ser uma sessão muito interessante. Estarei muito curioso. Parabéns. O outro dos blocos temáticos é sobre a dopagem. E, nomeadamente, os workshops têm, lá está, voltando para a questão prática, que foi um dos desafios que nós quisemos lançar também aos coordenadores dos blocos temáticos, era, vamos fazer uma coisa muito prática. E então, um dos títulos de um dos workshops é Estou doente, posso tratar-me. Ou seja, esta questão das isenções, não é? E das autorizações para poder medicar, certo? Enquanto atleta, sei muito bem o que era isso. Se tomar uma simples aspirina, ou na altura acho que era Unimed, tínhamos que pedir autorização, como era atleta de alto rendimento, sei precisamente o que é isso. E não era fácil. Para modalidades nossas não é fácil. Certo, e eu, em conversa com um dos intervenientes do Ética Summit este ano, que vai participar numa destas mesas, eles ficam-me a contar histórias muito caricatas a acontecer, por exemplo, um dos exemplos que me referiu foi nos Jogos Africanos, de atletas que, lá está, não tinham qualquer conhecimento de que, se tomassem aquilo, poderiam estar a consumir, ou poderiam estar a ingerir uma substância que poderia resultar e depois podemos problemas, não é? Era o que acontecia, por exemplo, eu acho que as questões práticas é muito importante, precisamente passamos da ação da teoria à prática, e é que nós identificamos na realidade. E posso falar de um exemplo particular. Eu acabava por não tomar, porque tinha receio e não tinha oportunidade ou capacidade, pelos recursos associados à nossa modalidade, para me informarem, e depois prejudicava aquilo que era o meu rendimento, não é? Porque não tomava nada com medo e depois isso afetava o meu rendimento. Por isso ainda tenho esta agravante. Ou seja, se eu tomo, tenho medo do que estou a tomar. Se não tomo, não estou em condições adequadas, porque, não posso estar, eu sou absolutamente contra a dopagem, não posso estar acima relativamente à dopagem, mas também não é justo que eu esteja numa situação muito diminuída porque não tive acesso àquilo que são os tratamentos médicos, ou o que for que sejam dentro da legalidade. Por isso há os dois problemas. Pois é isso. Ou seja, muitas das vezes manifestamente falta de conhecimento porque lá está, muitas vezes há também uma falta de abertura, falta de transparência até quanto a estas substâncias, porque há muitas substâncias que não são dopantes. Ou seja, se podem perfeitamente tomar. A suplementação, a realidade é que na altura que eu praticava existia, mas para a nossa modalidade era muito recente, e eu admitia, nunca me suplementei e admitia que era um erro, sempre o disse, e hoje em dia tenho atletas e tenho pais e digo, não, procurem um nutricionista, procurem informação, a suplementação é importante. Então, se nós somos atletas de alto rendimento, nós levamos o nosso corpo além daquilo que é o normal, não é como eu fazia com bife, ou uma massa, ou um pão com compota, que eu ia suplementar. Eu via os colegas no final das competições internacionais todos combatidos, shakers, e eu ainda nem sabia muito bem o que era aquilo, eu a comer uma banana. Portanto, isso não é possível. Eu, a suplementação, sou 100% a favor. A questão da dopagem é que não, mas a suplementação é importante nesta lógica. O cidadão normal percebe isso. Se for trabalhar um pouco mais, se for para o campo, se for usar ou fazer umas corridas ou usar o corpo, no final do dia vai comer mais, tem necessidade de mais alimento. E isto, uma perspectiva muito simplista para que se perceba. O atleta está sempre no alto rendimento, no limite, precisa de quantas calorias, dependendo do desporto, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, e portanto isso não se consegue só comendo um bife com massa, como era o caso. Isto leva-me quase a uma questão. Se o Jorge tivesse tomado coisas que não
consubstanciam doping, nem nada disso, que tivessem apenas ajudado e que tivessem muita legalidade, estávamos aqui a falar, não era de 14 vezes, não era de... Tento não pensar assim, mas é evidente que nesse processo, muitas coisas que eu pensei, durante muitos anos treinei sozinho, que não tinha atletas ao meu nível, ou os que tinha eram longe, não é? Nós estávamos pelo país e não era fácil deslocar-nos, não tínhamos capacidade financeira para competir internacionalmente e rodar, para dar um exemplo que as pessoas percebam, eu ia jogar à Liga dos Campeões, ou seja, eu ia a um campeonato do mundo fazendo uma competição nacional, direto. Portanto, não é possível, todos os clubes, até os clubes da terra, fazem pré-época antes dos jogos oficiais. Não tínhamos essa suplementação, não tínhamos o apoio que hoje em dia há em termos nutricionais, não tínhamos o apoio psicológico, era algo que também não existia, tínhamos que ser nós a lidar com as ansiedades, com as frustrações. Portanto, admito que às vezes penso nisso, se calhar nasci numa era errada, mas por outro lado é por isso que eu me orgulho tanto daquilo que foi o meu percurso, porque durante muitos anos era eu, um saco de boxe, uma garagem a cheirar a óleo e muitas horas de manhã, muitas horas à noite, e isso trouxe-me alguns sucessos desportivos, mas trouxe-me imenso orgulho naquilo que foi o meu percurso e na forma como eu espero ter inspirado outros jovens. E modéstia à parte, quando vejo algum resultado hoje em dia do Karaté, e eu, e acredito que outros da minha geração, tem sempre um bocadinho daquele, sentimos aquele cunho que nós ajudamos a atingir aquele resultado e contribuímos para que os jovens consigam vencer, e hoje em dia só tenho orgulho. Portanto, adoro quando ultrapassam as nossas marcas ou atingem melhores resultados que nós, é uma coisa fantástica. Nós ficávamos contentes por ganhar um campeonato no Campeonato do Mundo, ou uma prova no campeonato, um combate, desculpa, no Campeonato do Mundo, passar uma eliminatória no Campeonato da Europa, quando fazíamos um quarto lugar, como eu fiz, ou uma medalha de bronze, era uma conquista, e hoje em dia já temos jovens a ganhar, e isso é fantástico. Pelo menos é assim que eu me sinto-me extremamente orgulhoso, e acho que o futuro será promissor para a minha modalidade. Desculpem vender um pouco a minha modalidade, mas temos que puxar por aqui. Está a ser um gosto enorme estar aqui a conversar, e lá está. O problema destas conversas é que são tão boas e tão descontraídas que ficávamos aqui... Já passou o tempo. Deve ser assim que assim fica um gostinho para setembro, para 8 e 9 e 10 de setembro. Ora, aí está. Eu queria deixar o último minuto ou os últimos segundos, já passámos o tempo, mas não queria deixar de passar, entre aspas, a bola para o Jorge para fechar aqui esta conversa. Também, no fundo, como embaixador do Ética Summit, o que lhe apetecer naturalmente dizer, convocar naturalmente quem assiste, acredito, mas, novamente, agradecer por ter aceito o nosso convite, agradecer também por esta conversa que foi muito interessante e muito positiva hoje, e é como acabou de dizer, em setembro haverá a continuação, certamente, 8 a 10, vamos ter 3 dias com bastante horas de discussão, portanto estão mais convidados, mas eu agora passava aqui o microfone para os Jorge. Obrigado. Muito bem. Eu só quero então agradecer uma vez mais o convite que me foi feito pelo Palato, agradecer esta entrevista ao Fábio, foi muito agradável, passou rápido. Esperar que quem esteve lá em casa tenha achado este tema interessante e que seja mais um a lutar pela promoção da ética e dos valores do desporto. Convidados a estar presente, evidentemente, no dia 8 e 9 e 10 de setembro. Já verificamos por aquilo que foi a intervenção do Fábio, qualidade dos painéis e diversidade dos assuntos, e esta realidade dos países palopes, esta partilha de experiências tão diferentes, eu acho que é extremamente interessante. É gratuito, é online, portanto não há desculpa para deixarem de assistir, e de resto reforçar aquilo que foram as mensagens neste direto, ou seja, vemos o desporto como sinónimo de civilidade, humanidade, percebemos que há necessidade de intervirmos de uma forma intencional naquilo que é a prática desportiva para promover a ética e os valores no desporto, a necessidade de sermos autênticos nesta produção, a necessidade de reconhecermos que temos que o silêncio torna-nos cúmplices de algumas situações e, portanto, é preciso não banalizarmos e não normalizarmos comportamentos desadequados. Falamos aqui do doping, falamos do match fixing, falamos, quem sabe, da especialização precoce, podemos também ir por aí, mas há outras questões associadas à prática desportiva e somos muito poucos para abordar este assunto e por isso eu quero, mais uma vez, dar os parabéns pela iniciativa e esperar que mais pessoas se juntem a este processo de não só falar de ética e valores do desporto para o desporto, mas levar esta dimensão para a sociedade civil e demonstrar de que forma é que o desporto pode ser este instrumento de intervenção e transformação social e contribuir para uma sociedade civil que seja mais justa, mais equilibrada, mais igualitária e que todos possamos ter um desporto mais sadio e, concomitantemente, também uma vida em comunidade mais sadia. Muito obrigado pela oportunidade e contem comigo no que for necessário e boa sorte para estes meses de promoção, que falta pouco, estamos a um mês, não é? Portanto, estamos quase lá.
Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Um abraço. Boa noite, Fábio.